Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós estamos continuando a nossa série de estudos sobre a família. Nós vamos falar hoje sobre o tema comportamento dos filhos. Comportamento dos filhos. Como é que os pais devem lidar com o comportamento dos filhos? Qual devem ser os comportamentos, dos nossos filhos diante de Deus, para que venhamos realmente agradar o coração de Deus? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto tão especial. Nós vamos começar com Provérbios 10:1. A Bíblia diz: o filho sábio alegra ao pai, mas o filho nécio ou tolo é tristeza da sua mãe. Provérbios 10:1. Provérbios 15:20, a Bíblia diz: o filho sábio alegra o pai, mas o homem nécio menospreza a sua mãe. Provérbios 17:25 diz: o filho nécio é a tristeza de seu pai e a amargura para aquela que lhe deu a luz. Então são versículos que falam com pequenas diferenças, variações, mas que falam desse princípio, do filho sábio e do filho nécio. Que tipo de filho nós estamos gerando para o mundo, para Deus, para o mundo no sentido para a sociedade, E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Sim, os nossos comportamentos revelam que tipo de pais nós somos, que tipo de filhos nós temos. E a Bíblia não somente instrui os pais com relação ao comportamento, mas também aos filhos, de como eles devem se portar. Nessa lição, então, nós vamos considerar o que Deus deseja estabelecer e firmar na conduta e atitude das nossas crianças, dos nossos jovens, diante dos seus pais, diante de Deus e diante da sociedade local. Essas passagens mostram claramente duas atitudes que os filhos podem adotar diante de seus pais. Primeiro, uma atitude de sabedoria. Segundo, uma atitude de insensatez, ou seja, de imprudência, de burrice, de tolice. O livro de Provérbios declara que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios 1:7. Então, o que nós precisamos inculcar no coração, na mente, na vida dos nossos filhos é o temor do Senhor, porque este é o princípio da sabedoria divina. Outro trecho diz que o temor do Senhor é o apartar-se do mal. Eles só vão se separar, ficar longe do mal, se realmente temerem ao Senhor. Então, uma atitude sábia é aquela que nasce do conhecimento de Deus e da direção do Espírito Santo na vida dos nossos filhos e também na vida dos pais. Por outro lado, insensatez é uma qualidade própria de uma mente confundida por Satanás e conduz à rejeição do conselho dos pais e produz no coração dos nossos adolescentes, jovens, crianças, a rebeldia, que é o princípio satânico. A rebeldia é o princípio de Satanás, a rebelião. Paulo escreve a Timóteo acerca da ação do diabo nos últimos tempos, mostrando que ele induzirá as pessoas à desobediência aos seus pais. 2 Timóteo 3:2 fala sobre isso. Nos últimos dias haveriam filhos, pessoas desobedientes aos pais. Ele relata uma série de características das pessoas dos últimos dias, ou seja, do tipo de gente que vai ter no tempo final, antes da volta de Jesus. Hoje em dia, a postura de franca rebeldia contra toda autoridade é muito comum na vida dos filhos, mas muitas vezes começa com a postura errada dos pais. Deus quer reverter essa situação dentro das famílias cristãs, quer produzir uma mudança substancial na maneira de agir das crianças e jovens afetados pela corrente desse mundo, que é um mundo rebelde contra Deus e os princípios do reino de Deus e o princípio de autoridade. Deus quer mudar isso, Deus quer transformar isso dentro dos lares e dentro das famílias. A conversão de um cristão, de alguém que realmente está debaixo do senhorio de Jesus, implica nessa mudança em todos aqueles aspectos da nossa vida que não coincidem com os propósitos e a vontade do Senhor Jesus. Se Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida,
nós temos que ajustar as nossas vidas de acordo com os princípios do Reino de Deus. Por isso é muito importante que o jovem conheça a sua responsabilidade como filho, dentro de um plano maior, que é o plano de Deus, e que Deus tem traçado para cada uma das famílias da terra. Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar são direitos e graças. Direitos e graças. Debaixo do teto do pai e da mãe, o filho desfruta de muitos benefícios e privilégios. Alguns desses são obrigatórios, ou seja, faz parte das responsabilidades dos pais. Isto é, que os pais não podem deixar de prover aos seus filhos. Mas muitos outros benefícios, bênçãos que recebem, são oferecidos por pura graça dos seus pais, porque eles os amam, e assim oferecem o bom e o melhor, aquilo que é possível a eles dar aos seus filhos. Isso se chama graça. Receber mais do que nós esperávamos ou do que nós merecíamos, É a graça paterna, a graça materna, a graça de Deus através da vida dos pais. Os pais, por amor, lhes dão muito mais do que é estritamente necessário ou que é sua obrigação. E alguns filhos, infelizmente, não conseguem compreender isso e requerem dos seus pais como direito obrigatório, o que em realidade é uma dádiva dada por eles em amor. Ainda há aqueles que expressam isso em termos de exigências. Pai, você tem que me dar isso aqui porque o fulano recebeu do pai dele aquilo. Você tem que me dar um carro, por exemplo. Tem que me dar uma moto nova. Tem que me dar a minha casa quando eu casar. O pai não tem que dar nada disso. Isso é fruto da graça. Ninguém é obrigado a isso. Na realidade, o que os pais estão comprometidos a prover diante de Deus, a responsabilidade é alimento, roupa e abrigo. E trazendo mais para os dias de hoje, saúde e educação. Enquanto o filho não esteja em condições de conseguir por si mesmo, pois não tem uma independência ainda financeira, cabe aos pais dar alimento, roupa, abrigo, saúde e educação. Claro que fora o afeto, o amor, a afetividade, essas coisas, é óbvio que também faz parte das responsabilidades paternas. Mas esse é o basicão, as responsabilidades básicas que todo pai precisa prover aos seus filhos. O que passar disso é fruto da graça, do amor, e não é obrigação, mas é uma expressão de amor autêntico dos pais sobre os filhos. Também lhe deve, como eu falei, muito afeto e educação. Educação é muito importante na vida dos filhos. Tudo que o filho recebe além disso é fruto da graça dos pais. Eles precisam entender isso. Seria muito bom que aqueles filhos que são sustentados por seus pais depois de 18 anos, por exemplo, e ajudados a cursar uma carreira universitária ou qualquer outro tipo de estudo, soubessem reconhecer e agradecer o favor recebido dos seus pais. Hoje nós vemos uma geração de filhos exigentes, mas de filhos ingratos que não reconhecem aquilo que os pais estão dando como fruto da graça e do amor deles. Ou então desperdiçam os recursos dos pais, enganando-os, mentindo-os, São ingratos, são filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos desobedientes. Então, sobretudo, devemos entender que não é por obrigação, mas por graça, que os seus pais, nós como pais, nos esforçamos e nos sacrificamos em prol dos nossos filhos. Os pais fazem isso com alegria e, claro, têm imensa satisfação ao ver seus filhos progredirem, crescerem, amadurecerem, alcançarem bons resultados na sua vida. Não lhes pesa nem lhes dói o dinheiro e o esforço investido, desde que haja no coração dos filhos gratidão, reconhecimento dessa graça recebida. Então é uma coisa que precisa ser ensinada aos nossos filhos desde tenra idade, o princípio da gratidão, o princípio da graça. Muito pelo contrário, hoje que nós vemos, são filhos afetados pela ingratidão, filhos egocêntricos que exigem como direito próprio o que em realidade recebem por benevolência e generosidade dos seus pais. Nós vemos filhos hoje oprimindo pais, por exemplo, que são aposentados
exigindo deles recursos, dinheiro, que o senhor tem que me dar, que não sei o quê, que eu preciso trocar de carro, que não entenderam nada. Isso mostra uma falha na educação por parte dos pais. Cabe ao filho desenvolver uma atitude agradecida e amistosa para com seus pais. Isso é sinal de maturidade, manter essa relação de companheirismo, de gratidão, de amor e de reconhecimento com os seus pais, ok? Esse é o primeiro ponto, direitos e graças. Estamos falando um pouquinho sobre o comportamento dos filhos dentro de casa e esses princípios importantes para o bom andamento da família. Que Deus abençoe. Nós vamos continuar agora no segundo ponto, responsabilidade. Siga conosco, o vídeo seguinte vai estar tratando sobre esse assunto.